Afinal, o que é a infância? Quando falamos em infância, estamos falando apenas de mais uma fase da vida ou de um período que define profundamente quem nos tornamos? Eu sou Daniela Zanini, educadora há 35 anos na Rede Batista de Educação, e este é o Infância em Foco, um espaço para olharmos para a infância com mais consciência, mais conhecimento e mais responsabilidade. A infância não é apenas mais uma etapa que passa. Ela é a base sobre a qual a vida humana se organiza. Muito do que somos hoje começou a ser construído exatamente ali, nos primeiros anos de vida. É nesse período que o cérebro humano mais se desenvolve, que as emoções começam a ganhar forma e que a criança aprende muito mais do que conteúdos. Aprende a se relacionar, a interpretar o mundo e a construir a própria percepção de si. De forma geral, chamamos de infância o período que vai do nascimento até por volta dos 12 anos. Mas a ciência nos ajudou a compreender algo essencial. A infância não acontece de modo uniforme. Existem fases dentro dela que exigem olhares mais específicos. Por isso, esse período foi subdividido. Hoje, quando falamos em primeira infância, estamos nos referindo ao período que vai do nascimento até os 6 anos de idade. E isso não é por acaso, pois é justamente nesse intervalo que o desenvolvimento cerebral acontece de forma mais intensa e acelerada do que em toda a vida. A neurociência nos ensina que nos primeiros anos de vida o cérebro forma conexões em uma velocidade que nunca mais se repete. É como se a infância fosse o momento em que o alicerce da vida está sendo construído e a qualidade desse alicerce influencia tudo o que virá depois. Essa compreensão muda tudo na forma como enxergamos a infância. Dentro da primeira infância, os estudos avançaram ainda mais e trouxeram um olhar ainda mais específico, o da primeiríssima infância. Ela compreende principalmente o período que vai da gestação até os 3 anos de idade. E por que essa divisão é tão importante? Porque é justamente nesse período que o cérebro está em sua fase mais sensível e mais dependente das experiências vividas. Nesse tempo, tudo tem impacto: o vínculo, o cuidado, o afeto, o ambiente, a cultura e as interações que cercam a criança. Na infância, quase nada é neutro, pois o que a criança vive ajuda a construir o adulto que ela será. E aquilo que falta também pode deixar marcas importantes, especialmente quando falamos dos primeiros anos. É na infância, especialmente na primeira infância, que se desenvolvem habilidades que acompanham o ser humano por toda a sua vida. Como, por exemplo, a capacidade de se relacionar, de lidar e gerir suas emoções, de se comunicar, de resolver problemas, de confiar em si e no outro. Não estamos falando de habilidades simples, estamos falando de bases estruturais do desenvolvimento humano. Durante muito tempo, pensamos que o mais importante era aquilo que a criança aprenderia mais tarde. Hoje, a ciência mostra algo decisivo. O que é mais importante é o que ela vive agora. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que é a infância, mas o que estamos fazendo com essa fase tão decisiva da vida humana. No próximo vídeo, aprofundaremos esse olhar. Falaremos sobre a vida intrauterina e sobre esse início tão sensível que começa ainda na gestação. Infância em Foco é isso: compreender melhor a infância hoje para cuidar com mais responsabilidade do amanhã.